Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira e o dia é 12 de dezembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos. Façam todos um excepcional dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia não for bom, basta você limpar todas as coisas ruins da sua cabeça, da sua mente, e você agindo assim irá transformar seu dia num dia pleno, cheio de vitórias, de sabedoria e muita riqueza. Então, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 4 do livro de Levíticos. Capítulo 4 do livro de Levíticos, o terceiro livro da Bíblia e também o terceiro livro escrito por Moisés. E o livro de Levítico trata exatamente da tribo de Levi, aqueles que foram escolhidos para serem, aliás, foram escolhidos por Deus para serem os sacerdotes do templo de Deus. Foram escolhidos por Deus. A função dessa tribo, desse povo, da tribo de Levi, era exatamente o serviço sacerdotal. Eles não tinham nenhuma função, eles não precisavam trabalhar, porque a função deles era exatamente cuidar do templo de Deus, do tabernáculo de Deus. Então, o primeiro sacerdote foi Arão, juntamente com seus filhos. E é disso que trata exatamente o livro de Levíticos. Esse livro trata da tribo de Levi e também da vontade que Deus tinha de transformar o povo de Israel em um povo santo, em um povo santíssimo, um povo puro, um povo que não tivesse nenhum tipo de mácula, não tivesse nenhum tipo de pecado. Então esta era a vontade de Deus, transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo santíssimo. Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 4 do livro de Levíticos, mas para isso vamos utilizar a nossa Bíblia Sagrada. Mas não se esqueça aí, já deixe seu like, deixa aí seu like, seu gostei, seu positivinho aí, se inscreva no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente este material para que a plataforma saiba que esse material tem relevância e envie ele para mais e mais pessoas. E se conseguirmos ajudar pelo menos uma pessoa, nosso trabalho já vai ter valido a pena, já vai estar muito bem feito. Então, bora lá? Bora se inscrever aí no canal, não custa nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia. Nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus vivo, a Palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Vamos abrir aqui no terceiro livro, o livro de Levítico, e no capítulo 4. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 4. Vamos ler e comentar o capítulo 4. E o capítulo 4 começa exatamente assim, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, então se uma alma agir por ignorância, ou seja, ignorância é a falta de conhecimento, ela está agindo ali naturalmente, sem saber que o que ela está fazendo é errado, então isso é a famosa ignorância, ao não saber o que está fazendo. Versículo 3, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou um novilho sem defeito ao Senhor por oferta pelo pecado. Então se um sacerdote pecar
conforme o pecado do povo, então ele terá que trazer um novilho sem defeito para oferta ao Senhor, por ter pecado, por ter ele pecado, ele vai ter que trazer um novilho ao Senhor, trazer um novilho sem defeito para o Senhor, para pedir perdão do seu pecado. Versículo 4: E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor, e colocará sua mão, então era de costume, colocará a mão na cabeça do animal, e matar o novilho perante o Senhor. Então ele teria que trazer o novilho à porta do tabernáculo, e lá ele colocava a mão e ele matava, ele mesmo matava aquele novilho perante o Senhor, perante a Deus. Esta era a oferta para o perdão do pecado. Versículo 5: E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. Então o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. Versículo 6: E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá o sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então ele teria que fazer este trabalho 7 vezes, teria que repetir por 7 vezes. Versículo 7: E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. Versículo 8: E tirará dele toda a gordura do novilho, para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Então ele tirará dele toda a gordura do novilho, para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Versículo 9: E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redanho, que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Versículo 10: Como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz, e o sacerdote o queimará sobre o altar da oferta queimada. Versículo 11: E a pele do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e com as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco. Então era comum na época lá de Moisés se fazer sacrifício de animais. Na época de Moisés, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó. Então era comum se fazer sacrifício de animais para adorar, para agradar a Deus. Versículo 12: E todo novilho ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha. Com o fogo onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. Versículo 13: E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e a coisa for oculta aos olhos da assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados. Versículo 14: Quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Versículo 16: Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho perante a congregação, perante ao tabernáculo da congregação. Versículo 17:
E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Versículo 18: E ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar, da oferta queimada que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará, versículo 19, e tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar. E tirará dele toda a gordura, e a queimará sobre o altar. Versículo 20, e fará a este novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim ele fará com este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Versículo 21, e ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Versículo 22, quando um governante pecar e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado. Versículo 23. Ou se o seu pecado no qual ele pecou vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado de entre as cabras, um macho sem defeito. Um macho sem defeito. Versículo 24, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada, perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. Isto é uma oferta pelo pecado. Versículo 25, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado, com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. Versículo 26, e ele queimará toda a sua gordura, e ele queimará toda a sua gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. Versículo 27, e se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada. Versículo 28, ou se o seu pecado ou qual pecou vier a seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote de entre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que pecou. Então teria que ser sempre animais, né, sem defeito, animais bons, que não tivessem defeito, tudo para agradar ali o Senhor, ou seja, sempre dar o seu melhor. Versículo 29, e colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. Versículo 30, e o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. Versículo 31, e ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Versículo 32, e se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito. Versículo 33, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado no lugar onde se mata a oferta queimada. Versículo 33, e ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado no lugar onde se mata a oferta
queimada, no lugar onde se mata a oferta queimada. Versículo 34. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. Na base do altar. Versículo 35, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por seu pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro Levítico, do livro de Levítico. Então, mais uma leitura de muita sabedoria. E é muito importante salientar, a gente frisar bem, né, que naquela época era comum fazer sacrifício de animais, oferta de animais, ofertas de paz, ofertas para pecado, né? Então, por quê? Naquela época era comum se fazer isso, e até mesmo pela ignorância do povo da época. Porque você matar um animal, você sacrificar um animal, você queimar um animal para Deus, né? Isso não vai te livrar de pecado. Isso não vai livrar você dos seus pecados, de maneira nenhuma. Você fazer uma oferta que é para agradar a Deus, para apaziguar a Deus, isso e aquilo. O que apazigua, o que livra você do pecado é o amor. É você amar o seu próximo. É você não repetir o seu pecado. Então eu fico só imaginando aqui como deveria ser aquele mundão de gente, né? Que disse que eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então eu imagino como deveria ser o aterrorizante aquele monte de gente fazendo um monte de ofertas, né? Um monte de ofertas de animais, matando animais para se livrar de pecados, para se livrar de um monte de coisa. Sendo que não é o sacrifício do animal que vai te livrar de nenhum pecado. A única coisa que pode te livrar do pecado é o arrependimento, ou seja, o ato de você não repetir mais aquele ato, não fazer mais aquela maldade. E o amor, a única coisa que te livra do pecado é o amor. A lei nunca vai corrigir os seus pecados. Nunca vai te livrar de pecados. Que pode ser a lei que for, pode existir a lei que for, seja qual for a lei que exista, não vai impedir que as pessoas cometam os pecados. Não vai impedir que a pessoa cometa erros. A única coisa que pode verdadeiramente te livrar dos pecados é o amor de Cristo. É o amor de Jesus Cristo por todos os seus semelhantes, sejam eles amigos ou sejam eles inimigos, que é muito bom gostar de quem gosta da gente. Agora eu quero ver você gostar de quem não gosta de você. Você amar quem não ama você. Então é muito fácil amar quem nos ama, nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, né, nossos irmãos, todos nossos parentes. É fácil. Agora, difícil é você gostar de quem não gosta de você. É você amar quem não ama você. Então pense nisso. Lei nenhuma te livra de pecado. A única coisa que te livra do pecado é o amor de Jesus Cristo. Pense nisso. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro de Levítico. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final desse vídeo, te desejo muita sabedoria, muita paz espiritual, muita saúde, muita riqueza, prosperidade e vida plena, Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo.
se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, nos ajudar aqui no nosso canal. Mas se de repente isso for muito para você, deixa aí pelo menos o seu like aí, ó, o seu gostei, seu sinalzinho aí de positivo, perfeito? Deixa seu like aí que já vai estar nos ajudando muito. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!